uma palavra do Senhor para nós hoje, que ministrou muito o meu coração essa semana, especificamente ontem, mais do que nos outros dias. E eu até tenho um tema, um título, da mensagem, que seria: Entre tantas vozes, ouça o oleiro. Mas o que nós vamos falar hoje é do tempo atual. Que hoje nós vivemos um tempo que o mundo dá muitas opiniões. Você abre um influenciador no teu Instagram e tu abre uma foto dos comentários. Tem gente comentando. Ah, tá barrigudo, tá gordo, a barba, ou isso, aquilo. Aí o cara troca de carro, o outro carro era mais, isso, e valor isso, com esse dinheiro dava para comprar isso. Um monte de opinião. E opinião que ninguém pediu. Opinião que ninguém perguntou. Mas esse é o mundo hoje. Muitas opiniões, muitas vozes. E essas vozes, elas nos confundem. Eu aceito, Rafa. Acho. Valeu, mano. Essas vozes confundem a gente e nos tiram do foco, que é ouvir a voz de Deus, que é ouvir a voz do Senhor para nós, que é ouvir a voz do oleiro. Como assim muitas vozes? Como assim dúvidas? Tatuagem. Tem igreja que fala que pode fazer tatuagem, tem igreja que fala que não. Tem gente que, você perguntar para os seus amigos sobre casamento, uns vão falar que é maravilhoso, vão falar que é uma bênção, se soubesse casava antes. Outros vão falar, não casa não, é uma porcaria, é uma droga, é fim de mundo, é pé na cova. Você vai falar sobre relacionamento, vão falar, não compensa. Hoje em dia, relacionamento, só se for relacionamento aberto. Não, relacionamento a dois, não, isso não existe mais. Isso é coisa para meu pai e para minha mãe, para mim não serve mais. Vamos falar dos nossos planos. Eu quero ser jogador de futebol. Para quê? Vira mais não. Tem 1 milhão de caras que joga mais que você aí. Você acha que um olheiro, não é um oleiro, é um olheiro, vai te olhar por aí, vai te ver e tal? Não, nada a ver. E aí você abre seu Instagram e tem futebol, jogador de futebol tentando dinheiro. Você fala, não é ruim então. Aí você fala as suas metas. Não, eu quero casar, depois eu quero comprar minha casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto. Aí vem alguém todo engessado. Não, primeiro a bicicleta, depois a moto, depois a carteira, depois a moto, depois o carro, depois a casa. Um monte de opiniões, porque nós somos diferentes, pessoas diferentes. Investimentos. Você abre o teu YouTube lá, coloca investimento. Vai ter gente falando que o consórcio é ruim, vai ter gente falando que o consórcio é bom. Vai ter gente falando que financiamento é uma droga, que financiamento é muito bom. Vai ter gente falando que investir em fundos imobiliários é muito bom, vai ter gente falando que não vira. São sempre muitas opiniões que nos confundem e que tomam a nossa mente. Sonhos. Eu sonho com isso, eu quero viajar a tal país. Não, esse país é perigoso. Eu quero conhecer o Cristo Redentor. Só tomar tiro. É um monte de opinião. É um monte de vozes que estão o tempo todo na nossa mente, que estão o tempo todo nos cercando. Família? Para que família? Quem quer construir família? Você já viu quanto custa uma criança? Jesus. Uns dizem que ele morreu na cruz. Uns dizem que Jesus morreu na cruz. Outros dizem que morreu e não ressuscitou. Outros dizem que ressuscitou. Uns acreditam que o arrebatamento é pré-tribulação. Outros acreditam que é pós-tribulação. Uns se dizem calvinistas, outros se dizem arminianistas, sei lá como que pronuncia isso. São um monte de opiniões, de pessoas com pontos de vista diferentes, que muitas vezes nos estragam. E nos estragam no sentido de que não ajudam em nada. São um monte de informação, um monte de vozes, de ruído, que atrapalha a coisa. É igual o chiado. Eu consigo perceber os chiados da caixa. E aí na minha cabeça fica tá com chiado. Para quem não percebe, tá tudo certo, vai embora. Para quem fica ouvindo o chiado, meu Deus do céu, está me atrapalhando.
é muito parecido com as opiniões das pessoas. E é muito parecido com o que o mundo faz hoje. Com você abrir o teu YouTube e ter 1 milhão de informações. Você rolando o seu feed, 1 milhão de informação. Você ir para o Instagram, você ir para o Facebook, você entrar no teu WhatsApp, nos status, tem pelo menos 50 status aí, fácil. E hoje eu quero falar sobre, entre tantas vozes, entre tanta informação, ouça o oleiro. E a passagem de hoje é Jeremias 18, 1 a 6. Jeremias 18, 1 a 6. Amém? O tema que o escritor da minha versão colocou para esse capítulo é o vaso do oleiro. Versículo 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, esse lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Aqui é Jeremias falando. Não poderei, ouvindo a voz do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu tenho aprendido com o tempo que a Bíblia ensina muito mais do que qualquer coisa que eu tenho para falar. Que a Bíblia ministra muito mais do que qualquer coisa que qualquer um tenha para falar. E nós fazemos um culto, que é em volta da mesa, e aí nós debatemos o texto em si, a nível de aprender o que o texto diz. E a palavra de hoje vai ser mais ou menos nesse esquema. Eu vou voltar sobre os versículos e a gente vai pontuar algumas coisas sobre eles, porque a palavra ela é viva e eficaz. É muito mais assertiva do que se eu inventasse um tema, colocasse, sei lá, um efeito na voz, enfim. E no verso 1, eu queria destacar as primeiras 4 palavras, que é a palavra do Senhor. Aí a sequência do versículo, que veio a Jeremias. No contexto de Jeremias aqui, Israel estava passando perrengues muito grandes. Por guerras, ameaça de guerras, precisava de uma reestruturação, precisava voltar aos alicerces, precisava voltar a Cristo, e Jeremias estava desesperado. Como nós ficamos, em meio a tantas vozes, em meio a tanta confusão, o que Jeremias fez? Eu vou orar. Eu vou para o monte, eu vou buscar em Deus. E ele fazia como a gente. Senhor, eu caso com essa pessoa ou não caso? Eu compro esse carro ou não compro? Eu faço isso na escola ou não faço? Eu mato ou não mato a aula? E fica, e leva as coisas para o Senhor. E em meio a tantas vozes, em meio a tantas opiniões de ameaças de guerra, que talvez muitas pessoas falem, lascou para nós vai morrer. Outros falando, não adianta reconstruir nada, não adianta erguer nada, lascou. Ele foi buscar o Senhor. E o versículo 1 diz que a palavra do Senhor que veio a Jeremias. O que esse texto está dizendo é a prova viva do buscar-me-ei e me achareis. Quando Jeremias busca ao Senhor, a palavra dele
está para Jeremias. Se você tem uma oração, se você tem algo que você tem levado para Deus, se você tem algo que incomoda o teu coração e você já perguntou a opinião de pai, já perguntou a opinião de mãe, já perguntou para o psicólogo, já viu com todo mundo. E talvez tenha algo que você nem tem resposta. Talvez tenha algo que você não sabe, ainda não decidiu. O que o versículo 1 está falando para mim, falou para mim, e fala para vocês hoje, é que existe uma palavra do Senhor para o Maius, para o Rafa, para a Gabs, para o Cauã. Existe uma palavra para cada um de nós. Assim como teve uma palavra para Jeremias, no momento de aflição, existe uma palavra para mim e para você. Basta que a gente consiga ouvir a voz dele. E no versículo 2, eu quero ressaltar a primeira palavra do versículo 2, que é dispõe-te. O que Deus estava falando para Jeremias é: sai do teu lugar, se coloca de pé. E a continuação do versículo diz: e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O que Deus está falando para Jeremias é: sai daí, fica de pé, vem comigo, vai onde eu vou te levar, vai onde eu vou te mostrar. Vá à casa do oleiro, e o oleiro aqui representa Cristo. Vá à casa de Deus, lá eu vou falar com você. Sabe por que muitas vezes a gente não escuta a voz de Deus? O nosso meio. A gente está num lugar tão barulhento. Eu nunca ouvi um testemunho de alguém, mas com certeza deve existir, né? Que estava, sei lá, na torcida do Corinthians, na torcida do Palmeiras, maior gritadeira, maior barulho, vunvunzela para todo lado, batida e grito de torcida, falar assim: nossa, escutei a voz de Deus, audivelmente. Nunca escutei nenhum testemunho assim, porque é muito barulho, é muita informação. E não que Deus não possa falar mais alto sobre todas as coisas, porque pode. Mas isso revela a nossa atenção. Revela que nós muitas vezes estamos num lugar onde nós temos tantas opiniões que não tem espaço para a opinião de Deus. Nós estamos buscando tanta opinião, nós estamos buscando tanta aprovação, que muitas vezes não tem espaço para a opinião de Deus. E muitas vezes eles até falam conosco: mas o Calmon me deu conselho melhor. Mas o Kelvin me deu conselho melhor. Mas o Israel falou para mim fazer assim. Ah, mas minha mãe não aprovou. E a gente não escuta ou não dá atenção à voz de Deus. Então, o que esse versículo, o que Deus está falando para nós através desse versículo é: saia desse lugar, onde você tem muitas opiniões, onde você tem muito barulho, onde você tem muito ruído, e vá para a casa do Pai. Vá para um lugar de relacionamento com o Pai. Vá para um lugar de intimidade, onde você pode ouvir Ele e somente Ele. E no final do versículo diz que lá ouvirás as minhas palavras. Talvez não é que Deus não está falando com você, é só que você está no lugar errado. É só que você está no lugar onde a voz dele está sendo confundida. Você está no lugar onde há bagunça sonora, onde há poluição sonora. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus. O versículo 3, ele é o versículo que mais falou comigo. E ele começa com a palavra, com uma ação: desci. Gente, isso aqui é para poucos. Isso aqui me faz ser fã de Jeremias. Deus fala: vai, desce. Ele: desci. Instantaneamente. O próximo versículo, o versículo anterior, uma ordenança: desce. O versículo seguinte, Jeremias: desci. A obediência de Jeremias. E quantas vezes Deus fala para a gente: vai, e a gente fica: deixa eu perguntar a opinião do Marius. Eu devo ir mesmo? Eu devo ir mesmo, Rafa? Eu faço mesmo? Em vez de obedecer. Instantaneamente, Jeremias:
desceu à casa do olheiro. E diz lá que ele viu o olheiro trabalhando, estava fazendo um vaso de barro. E o vaso estava sobre a mesa. Vou explicar para vocês o que era essa mesa. Quando o olheiro ia fazer um vaso, ele sentava numa mesa, que era redonda em cima e redonda embaixo. Com o pé aqui ele girava, ia rodando em cima também. E aí ele conseguia modelar o barro. Eu não serviria para ser olheiro, como vocês puderam ver. Mas é uma atividade que exerce coordenação. É uma atividade que exerce disciplina. É uma atividade que exerce que você esteja alinhado. Porque se você com o pé acelerar demais, com a mão você não consegue moldar o barro. Se for devagar demais, você também não consegue. Se você for os dois ao mesmo tempo, vai voar barro para todo lado. Então exige uma certa coordenação. Exige um certo alinhamento entre os pés e as mãos. E muitas vezes nós não ouvimos o Senhor, porque não estamos alinhados com os pés e com as mãos. Pedro, me explica, ficou difícil. Como que eu me alinho com os pés e com as mãos de Deus? A gente não está alinhado com onde a gente deve andar, onde a gente deve ir, onde a gente deve estar e o que a gente deve fazer. Pode até ser que você esteja no lugar certo. O lugar certo é eu estar no cristianismo. É o lugar certo. Fazendo o quê? Lavando o banheiro. Não quero. Vou fazer não. Fazendo o quê? Tocando louvor. Quê? Para quê? Não quero. A gente não nos alinha com aquilo que Deus tem para nós. E Jeremias, olhando o olheiro, trabalhar, percebe isso. De que, ele estava dedicado. Que os pés dele estavam alinhados com a ação também. Com aquilo que as mãos dele faziam. E que lugar você está? Onde você está? Está alinhado com o que você faz? A dança é o que eu faço. É o de melhor. É aquilo que eu tenho certeza que é para mim fazer. E o lugar? Será que é aqui? Será que é na Europa? Fala amém, fala amém. Será que é fora? É para mim tocar. E será que é aqui? Muitas vezes a gente está desalinhado com aquilo que Deus tem para nós. E por isso a gente fica, mas não faz sentido o que Deus está falando para mim. Porque Ele está te falando para fazer algo que o lugar que você está não permite. Ou muitas vezes Ele está te mandando para um lugar que o que você faz não combina. E aí você fica, meu Deus, que confusão. É por isso que nós temos que estar num lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus e estar em sintonia, em estar alinhados com o propósito que Ele tem para mim e para você. O verso 4. Como o vaso que o olheiro fazia de barro e se lhe estragou na mão. Aqui é quando vem alguma decepção na nossa vida. A gente colhe um monte de opinião, compra uma areia, é bom. E aí explode. E aí você fica, meu Deus, decepção. Mas parece que eu tinha ouvido a voz de Deus. E agora? Não estou entendendo Deus. Ou, uma vez eu ouvi uma frase, que ela é real. E ela diz assim, quando nós conhecermos o bastidor da igreja, será o momento que nós mais precisaremos de Deus. E é uma frase real. Sabe por quê? Porque no bastidor da igreja tem fofoca. E eu digo bastidor, não como quem comanda, mas como nós, que somos igreja. Tem fofoca, tem mágoa, tem pessoas que não gostam de pessoas. E aí o que acontece? A gente se machuca. E aí a gente se machuca e a gente se estraga, se quebra na mão do olheiro. Mas sabe qual é o segredo aqui? Na mão do olheiro. Você se quebra
Mas eu estou servindo a igreja, eu fiquei chateado, eu fiquei magoado. Você está na mão de quem? É na mão do olheiro? Porque o olheiro refaz o vaso. O olheiro tira toda a cicatriz de mágoa. O olheiro te refaz. É como existia um Saulo, e a mesma casca ainda era Saulo, mas ele virou Paulo. E quando ele teve a direção, ainda cego, tinha acabado de ter a experiência de ver Jesus, foi procurar o profeta. Deus falou para o profeta que iria encontrar Saulo. Ele, não vou. Por quê? Porque o profeta estava olhando a casca de Saulo. Mas Saulo já não era mais ele, era Paulo. Porque Cristo vivia nele. Ele tinha tido uma experiência com Cristo. Simão já não era mais Simão, foi Pedro. Jacó deixou de ser Jacó, se tornou Israel. Pedro deixou de ser Pedro, para ser um Pedro com Cristo Jesus. Israel deixou de ser só um Israel, para ser Jacó, não, para ser um Jacó com Cristo Jesus, para ser um Israel com Cristo. Então, nós temos um potencial na mão dele. E ainda que a gente se quebre, e ainda que a gente se decepcione com a igreja, e ainda que a gente se decepcione com a casa do olheiro, quem nos reconstrói? Eu dependo de quem? Do irmão que me magoou para me reconstruir? Eu dependo da pessoa que fala mal de mim? Eu dependo de opiniões? Ou eu sei quem está me carregando? Tem uma ilustração que eu acho muito interessante, que é num deserto, um homem caminhava e Deus ia do lado dele, embora ele não via Deus. Ele estava caminhando e ele olhava no chão, via as marcas dos passos dele e via as marcas do passo de Deus. Bom, está tudo certo, eu vou vencer o deserto. E esse homem caminhava, sem medo do deserto. E ele olhava para trás, Deus está comigo, estou vendo o rastro dele aqui. Andava, Deus está comigo, estou vendo o rastro dele aqui. Até que chegou o momento que estava muito calor. O deserto já estava insuportável. E ele começou a andar. Ele olhava para trás, só estou vendo um rastro. Deus deve ter ido pegar água, né? Vou continuar andando. Continuou andando. Olhou para trás de novo. Só estou vendo um rastro. Continuou andando, já sem força, esgotado, já querendo praguejar contra o Senhor. Ele olha para trás, só vejo marca de um passo. E aí ele reclama para Deus, fala: Deus, por que o Senhor me abandonou? Me deixou no deserto, você não sabe que eu vou morrer? Por que você me deixou? Nós éramos amigos, nós andávamos juntos, eu não te via, mas eu vi os teus rastros, eu vi as tuas marcas na minha vida. Agora eu não te vejo mais, o teu rastro não está mais do meu lado. E aí Deus responde, esse viajante, e diz: as pegadas que você está vendo são minhas. Porque no deserto, quando ficou difícil, quando você queimaria o teu pé, eu te carreguei no colo. Eu te peguei pelas mãos. E assim é conosco. Se a gente ficar olhando só a diversidade, se a gente ficar olhando só o que o mundo está dizendo, se a gente ficar olhando só o nosso ponto de vista, o pior, só o ponto de vista das pessoas, nós esquecemos de perguntar para Deus: Deus, por que eu estou vendo só o meu rastro? E Deus teria falado para aquele viajante: porque eu estou te carregando. E esse viajante não teria parado a viagem, teria continuado, firme, com certeza da vitória, porque era Deus que estava carregando ele. E nós estamos na mão de quem? Será que você ainda é um vaso quebrado? Cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ferida, cheio de um velho homem? Ou você é um vaso novo em Cristo Jesus? Um vaso que se permitiu passar pelo remolde, porque o vaso, quando ele é quebrado, ele é amassado tudo de novo, para virar barro de novo, é jogado água.
ele é moldado tudo de novo, ele é colocado numa fornalha para ser curado de novo. E o que são essas coisas? É o perdão que a gente tem que liberar. É a cura, é perdoar o próximo, é deixar o velho homem, é abandonar um pecado. São processos que a gente precisa passar para ser um novo vaso. E aí tem um detalhe muito interessante no final do versículo, que o oleiro, ele fez o vaso segundo bem lhe pareceu. Não foi conforme o próprio vaso queria. Pô, eu quero ser um vaso assim e tal, quero ter uma alça, eu quero... O molde era de quem? Do oleiro. O desenho era de quem? Do oleiro. E aí a gente fica aqui. Pô, mas eu tô gordo. Não gosto do meu cabelo. Não gosto do meu olho. Não gosto do meu pé. Não gosto disso. Não gosto daquilo. Não sei tocar bem. Não sei cantar bem. Eu queria ter a voz de ciclano. Eu queria saber fazer isso. Eu queria ser baterista. Baterista que tem moral na igreja. Eu queria ser o pastor. Eu queria ser o da dança. Eu queria sempre ser igual a alguém. Sabe o que você está dizendo? Que Deus te fez no molde errado. Que Deus te fez errado. Sendo que o texto está dizendo que o olheiro fez segundo ele queria. Segundo era bom para ele. Ele te deu as habilidades que você tem para ele. Te deu os seus talentos para ele. Te deu os teus dons, te deu a sabedoria que você tem, o conhecimento que você tem, o teu jeito, a cor da tua pele, o jeito que você é tudo para ele. E a gente fica menosprezando a nós mesmos. Por que eu sou assim? Nossa, eu queria ser diferente. Se eu fosse um pouquinho mais gordo, se eu fosse um pouquinho mais magro, se eu tivesse cabelo um pouquinho mais liso, um pouquinho mais encaracolado. Deus te fez perfeito. Porque Ele te fez bom para Ele. Porque Ele te fez com os talentos, com dons, para Ele. Então você é um vaso perfeito, feito com um molde excelente, bom para Ele. Mas e as opiniões por aí? Que dizem que a mulher tem que ter o corpo assim, o homem tem que ter o corpo assado, que você só é bem sucedido se com 30 anos você já tem isso, você só é um bom adolescente se você tirar tal nota, você só é legal se você tem isso, se você tem X quantidade de amigos, você só é um cara bacana se você fuma, você só é um cara bacana se você bebe. Você é bom para Deus. Tudo que você tenta acrescentar em você, você faz por sua conta. Você como é bom para Deus. É como Ele te fez. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. Aqui é Jeremias falando que as palavras de Deus chegaram para ele. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Parte B do versículo. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O que Deus estava falando para Jeremias é que ele poderia ser mudado, é que ele poderia ser transformado, é que toda a dúvida, todo o caos que Israel estava passando, todo o caos que estava passando naquele momento, toda a aflição que ele tinha de ter ido buscar o Senhor, angustiado, aflito. Leiam lá o texto de Jeremias. E vocês vão ver o contexto em que Jeremias foi buscar o Senhor. Não era um contexto legal, não era um bom contexto. E Deus está falando para ele, eu posso fazer com você, casa de Israel, como o olheiro fez com o vaso. Vocês estão quebrados, vocês estão feridos, vocês estão magoados, vocês estão com dúvidas, vocês estão cansados, mas eu posso fazer novo.
nós não somos descartáveis. Quando o vaso quebrou na mão do oleiro, ele não jogou fora. Ele não pegou aquele barro, isso não presta mais. Ele jogou fora. Ele não pegou aqueles cacos. Um dia, a Sara cantou no louvor. Vou usar o exemplo da Sara, que é minha irmã. Um dia a Sara cantou no louvor. Não canta mais. Jogou fora. É óbvio que é porque ela está com a Catarina. Ainda bem. Mas não é descartável. Não é como se Deus falasse assim, usou e joga fora. Não é, perdão da expressão, mas mulher de malandro, entende? Deus não usa a gente e joga fora. Mas eu estou quebrado, eu estou cheio de mágoa, eu tenho pecado, eu sou sujo. Deus nos refaz. Deus cura as nossas feridas. Deus restaura os nossos sonhos. Eu queria focar um pouco nas metas. Porque a gente tem uma geração com muitos sonhos, com muitas metas, com muitos desejos. E a verdade é que muitas pessoas, e em vários momentos da vida de vocês, vão tentar frustrar os sonhos de vocês. Talvez porque elas não conseguiram. Mas eu não consegui ser jogador de futebol e eu jogava tão bem. Eu chutava assim assado, eu fazia isso, aquilo. Para quê? Se eu não conseguir, você não vai conseguir. Eu jogava muito mais. Opiniões. Mas eu queria ser dançarina. Eu queria ter tal emprego. Mas esse emprego não dá dinheiro, não. Vai passar fome. Se nós tivermos a noção de que nós estamos na mão do oleiro, de que nós podemos ir para um lugar, que aqui é chamada de casa do oleiro, é um lugar de conforto, é um lugar onde Ele manda, nós podemos ouvir a voz dEle, e aí para Ele, você apresenta os teus sonhos. E eu não estou falando aqui que pedir conselho é ruim, eu não estou falando aqui que a opinião de pai, a opinião de mãe, que a opinião de uma pessoa de confiança não seja importante, porque a própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas saiba para quem você conta os teus sonhos, saiba para quem você conta da tua história, saiba para quem você conta as tuas metas. É diferente do testemunho. Testemunho, conte para todos. Aquilo que Deus fez na tua vida, o vaso novo, apresente para todos. Mas as tuas metas, apresente primeiro ao Senhor. Porque aí Ele blinda a gente. Eu tenho tal sonho. E antes de comentar com qualquer um, eu apresentei para Deus. Deus me blindou. Deus confirmou, é isso. E aí mesmo que eu apresente para alguém, e alguém fale, nada a ver, eu estou firme em Deus. Eu estou nas mãos do oleiro. Alguém que pode me refazer. E se você quebrar a cara? E se eu quebrar a cara, Pedro, mesmo assim? Aí você tem duas opções. Ou você quebra a cara e está na mão do oleiro, alguém que pode te refazer e te dar uma história nova. Ou você quebra a cara e você está na mão do mundo, que só vai te humilhar mais, que só vai te fazer mais quebrado, que só vai pisar em você. Porque no mundo não há capacidade de te refazer. No mundo não tem a capacidade. E aí você está quebrado, você vai ficar com aquele vazio no interior. Com Deus Ele te refaz, Ele te faz novo, Ele te dá uma nova identidade, Ele te dá um testemunho, Ele te dá uma história, Ele te dá uma família, Ele restaura os teus sonhos. No mundo eles te dão uma droga para tentar suprir esse vazio. No mundo eles vão te dar o álcool. No mundo, o fumo, o roubo e coisas para tentar preencher um vazio que só Deus pode nos dar. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? Amém? Só para a gente finalizar. No versículo 1 nós aprendemos que existe uma palavra, aliás, palavras do Senhor para mim e para você. No versículo 2
nós vemos que Deus nos chama para um lugar mais conhecido como secreto, onde Ele quer falar conosco. No verso 3, Jeremias obedeceu. Ele desceu. É o que nós precisamos fazer. Obedecer ao Senhor e ir para esse lugar. Ainda no verso 3, onde tem palavras para nós. No verso 4, mesmo que nós passamos por frustrações, mesmo nós sendo um vaso quebrado, mesmo de mim não tendo nada de bom, a própria Bíblia diz que eu sou pó, eu sou terra, então eu não sou nada. Mesmo eu estando estragado, como o versículo diz, estragou na mão do oleiro, Ele pode me fazer novo. Ele pode me dar uma nova identidade. Ele pode restaurar os teus sonhos. Ele pode transformar a tua vida. Conforme for bom para Ele. E versículo 6. É isso que Ele não só pode, como Ele quer fazer comigo e com você. Nos fazer um novo Pedro. Um novo Rafa. Até a Catarina, uma nova Catarina. Ele quer nos fazer novas pessoas. Pedro, mas eu já sou bom. Ser bom não leva ninguém para o céu. Ser bom não leva ninguém para o céu. Nossa, fulano morreu, ele era tão bom. Se não conhecia Jesus, serviu de nada. Mas era honesto. Se não conheceu Jesus, não serviu de nada. Coloque-se de pé do seu lugar. Gaps, toca o violãozinho para nós. Eu queria que você sondasse o seu coração. Se você tem sonhos, metas, que talvez foram frustradas por opinião de pessoas. Se você tem desejos, se você é um vaso quebrado hoje, porque pode ser que você se encontre como um vaso quebrado, como alguém que está chateado, como alguém que está magoado, como alguém que está ferido, como alguém que ainda não nasceu de novo. E se você já é um vaso refeito pelo oleiro, mas precisa ainda ser aperfeiçoado, talvez você duvide da situação, de como está a sua rotina, de como está a sua vida. Será que eu vou conseguir? Será que não? Mas existe um lugar na casa do oleiro que existe palavras para mim e para você.